Fala, senhores, sejam bem-vindos. Sou o professor Santiago Brandão, sou professor de Direito Administrativo aqui do Rumo à Aprovação. E dando continuidade à nossa ementa, hoje, iremos falar sobre os poderes administrativos. Já tivemos nosso primeiro encontro aí sobre o regime jurídico administrativo, já falamos também sobre os princípios constitucionais, aplicáveis ao direito administrativo. E agora a gente entra nos poderes administrativos, tá? Sem mais delongas, vamos para o que interessa, que é a aula, beleza? Então deixa eu só organizar aqui nosso material e vamos para ela, tá? Nosso índice ficou dividido o seguinte, tá? Falaremos sobre os poderes, administrativos, as espécies de poderes administrativos, poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, normativo de polícia, os atributos do poder de polícia, a delegação do poder de polícia, e falaremos também, que é conteúdo que está dentro dos poderes, o abuso desse poder, tá? As espécies de abuso, e coloquei aqui um plus, que é a predestinação. Apesar de não estar tendo muita incidência em concurso público, informação nunca é demais, né? Vamos supor que a banca queira inovar sobre esse conteúdo, você já tem a informação. E também trouxe para os senhores aqui questões, para a gente sempre estar praticando aqui aquilo que a gente está estudando, beleza? Antes de adentrar ao conteúdo específico, poder vinculado, hierárquico, normativo, enfim, nós iremos fazer uma breve introdução, O que são os poderes administrativos? Senhores, vem comigo aqui, tá? A gente já falou sobre regime jurídico e princípios. E a gente viu lá, que dentro do regime jurídico nós temos um conjunto, de normas ou padrões e princípios que harmonicamente formam o nosso regime jurídico administrativo, nos dando deveres e obrigações e direitos para a realização da atividade administrativa. Lembrando que a gente tem a função administrativa, que é a atividade, a essência do direito administrativo na busca do fim do interesse social. Então, dito isso, nós temos aqui os poderes. O nome já diz, são poderes que tem a administração pública, o direito administrativo, para a execução dessa atividade. E a gente vai falar aqui sobre eles agora, beleza? Então, olha o conceito que eu coloquei para os senhores. Os poderes da administração pública são instrumentos, tá, que o Estado tem para preservar o interesse público. Portanto, os poderes da administração são prerrogativas que ela possui para atingir a finalidade pública. Acabei de mencionar isso. Assim, os poderes da administração decorrem da supremacia do interesse público. Lembra que eu já falei aqui com os senhores sobre o princípio da supremacia do interesse público? Vamos relembrar aqui o que é que ele diz? Que a supremacia do interesse público vai estar acima do interesse particular. Em um conflito entre um direito individual e um direito coletivo, esse prevalecerá por força do princípio da supremacia do interesse público, tá? Alguns doutrinadores chamam, esses poderes de poder-dever ou poderes-deveres, tá? Pois a administração tem a obrigação de utilizá-los, para que os instrumentos formem, de forma legal, tá? O regime jurídico administrativo. Caso o administrador não utilize, ele pode ser penalizado. E a gente já viu lá dentro do índice que existe lá o abuso de poder e a gente também vai falar sobre isso, tá? Logo, em regra, também não podem ser renunciados, porque a própria lei já deu, esse poder para a administração pública. Então, não pode haver uma renúncia, já que nós seguimos o princípio da legalidade, tá? Vê a importância dos princípios aí, vai associando, tá? Se no exercício desses poderes o administrador não buscar o interesse público, haverá abuso de poder e a gente vai ver logo em seguida também, depois dos poderes em espécies, tá? Seguindo, nós temos 6 espécies de poderes, senhores, dentro da administração pública. São eles: poder vinculado e discricionário, que você já deve ter percebido aí que eu deixei, destacado, poder normativo ou regulamentar, poder hierárquico, poder disciplinar e o poder de polícia, tá? O poder vinculado e o poder discricionário, senhores, eu deixei destacado aí de propósito. A doutrina, não é uma doutrina majoritária, mas uma doutrina minoritária, entende que o poder vinculado e discricionário tem uma dificuldade de interpretação, porque eles se assemelham aos atos administrativos. E você vai entender o porquê disso quando a gente estiver estudando também os atos administrativos. Mas você precisa dessa informação.
Em regra, nós temos 6 espécies, mas existe uma minoria doutrinária que entende que o poder vinculado e discricionário se assemelha a um ato, né? Não poderia ser considerado como um poder, mas a gente vai trabalhar com esses 6. É só uma informação. Bora lá. Espécies de poderes administrativos. Então a gente já inicia pelo poder vinculado, tá? Parte da doutrina entende que não é um poder, aquela minoria que eu já mencionei, tá? Mas sim, a mera observância de ditames legais. Ou seja, para a doutrina não é um poder, para essa minoria não é um poder, mas é apenas observação à lei. Porque quando a gente trata desse termo vinculado, nós estamos dizendo que algo está ligado ao outro e que para a realização daquilo é necessário aquela vinculação. Eu tenho que seguir aquilo que está ligado. Entendem que é um tipo de ato administrativo. Trata-se do dever da administração de obedecer à lei em uma situação concreta, em que ela possui esta opção. Vamos lá. Quando a lei traz apenas uma opção para o administrador público, nós estamos diante de uma vinculação. Não existe margem de liberdade, senhores. Existe apenas uma opção, existe apenas um sentido, existe apenas uma regra a ser seguida. Logo, estamos diante de um poder vinculado, beleza? A administração fica inteiramente presa ao enunciado da lei. Só há um único comportamento possível, e ele é o que a lei determina, tá? O administrador não tem liberdade de atuação, ou seja, não pode escolher o que fazer. A lei já disse, você vai fazer isso, tá? Apenas deve seguir o que a lei prescreveu. Olha o exemplo que eu coloquei para os senhores, o artigo 253 do Código de Trânsito Brasileiro, né, o CTB. Bloquear a via com veículo. A infração é gravíssima e a penalidade é multa e apreensão do veículo. Se tivesse aí, senhores, multa ou apreensão do veículo, nós teríamos possibilidades. Mas nesse caso não. Existe apenas uma conduta. Eu tenho que multar e tenho que apreender o veículo. Eu não estou com liberdade de escolha, não tenho liberdade de atuação. Eu tenho que aplicar a multa e a apreensão do veículo. Esse é o poder vinculado, beleza? Vamos seguindo. Agora a gente chega aqui no poder discricionário, tá? Que é o oposto do poder vinculado. Ambos os poderes seguem a lei. Mas enquanto o poder vinculado tem apenas um comportamento, o poder discricionário vai ter mais de um comportamento. Pode ser 2, 3, 4, determinado pela própria lei. Tranquilo? Olha o que eu coloquei para os senhores. Como já dito, parte da doutrina entende que não é um poder, mas sim um tipo de ato administrativo. Para os que defendem ser poder, é este exercido em uma situação que é possível o juízo de conveniência e oportunidade. Tem margem de liberdade, né? Pode ter uma avaliação do mérito ali naquele momento. Não é um juiz, mas a autoridade pública naquele momento, ele pode sim dizer, ó, é mais vantajoso, é mais proporcional, é mais razoável, né? Baseado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eu atuar desta maneira. Há mais de um comportamento possível. A escolha do ato se dá com base em um juízo de valor, observando a conveniência e oportunidade. O administrador tem certa liberdade de atuação dentro da própria lei, tá? Vamos lá, quero que você frise isso, tá? Se cair na prova, qual é a distinção, tá, entre o poder vinculado e o poder discricionário? Você tem que entender que ambos os poderes estão ligados à lei, o princípio da legalidade. O poder vinculado está ligado à lei e só tem apenas um comportamento. O poder discricionário está ligado à lei e tem 2 ou mais comportamentos possíveis dentro da própria lei. Enquanto em um, tá, você tem apenas uma conduta, no poder discricionário você tem oportunidade e conveniência de escolher a atuação que a lei estabeleceu. Bora lá? O exemplo que eu trouxe para os senhores é os cargos de comissão ou em comissão, tá? Que na palavra em latim é ad nutum, né? Que é a escolha daquele que pode escolher algo, né? Cargo em comissão. O que são os cargos em comissão, senhores, tá? Livre nomeação e livre exoneração. Eu não preciso chegar aqui e dizer bem assim, ó,
eu vou fazer um concurso para nomear fulano de tal para tal cargo. Não, eu tenho essa capacidade livremente, tá? Previsto na Constituição de fazer isso, né? Respeitados lá os casos da súmula vinculante 13, né? Que é a vedação ao nepotismo. Quem tiver uma curiosidadezinha, vai lá e lê novamente, tá? Então eu posso chegar aqui e nomear alguém e amanhã exonerar esse alguém, porque é livre, tá? Então essa é a oportunidade e conveniência que eu tenho, né? Eu não preciso ficar aqui pedindo que a lei me autorize a fazer isso, não. Eu tenho essa livre oportunidade e conveniência para a administração pública naquele momento, beleza? Bora lá. Seguindo. Ainda sobre as espécies, né, nós temos aqui o normativo e regulamentar. O poder normativo regulamentar, senhores, é, né, a capacidade que tem a administração pública, seja, né, em expedir atos normativos através dos seus órgãos, através das suas entidades, através dos seus superiores, ou, né, a capacidade que tem os chefes do poder do executivo, que está dentro também do poder normativo regulamentar, em expedir decreto. Professor, eu sempre estudei que o poder normativo ou regulamentar é a capacidade que tem o chefe do poder do executivo em expedir decretos. Não está errado, senhores. Porém, não é a única alternativa, não é o único conceito dentro do poder normativo ou regulamentar, tá? Quando se falar, né, quando você se deparar com esse termo, poder normativo ou poder regulamentar, você tem que lembrar que há a possibilidade de expedir atos normativos. E o que são atos normativos, né? Aqueles que vão regular, aqueles que vão normatizar condutas, processos, a administração, como professor, tá? O poder executivo, né, através da administração pública lá, tem seus órgãos, e eu preciso criar normas ali dentro da minha instituição. Como eu vou fazer isso? Através do poder normativo regulamentar. Olha como eu coloquei aí, ó. São atos normativos ou regulamentos, as instruções, as portarias, as resoluções, os regimentos. Os atos normativos precisam de uma lei prévia. Logo, o poder normativo é derivado da lei, do ato normativo originário. Senhores, o exemplo que eu sempre trago nessas aulas, né, desde 2020, quando eu falo sobre poder normativo ou poder regulamentar, foram os decretos que foram expedidos aqui na Bahia, tá? Principalmente na Bahia, porque eles foram inteligentes, né? Então não posso negar isso. Quando o decreto vinha mencionando o Código Penal, o decreto estava criando, inovando, né, no ordenamento jurídico? Não, tá? Estava apenas dando fiel cumprimento ao que já estava estabelecido em lei, que era o Código Penal, dizendo, né, que aqueles que desrespeitassem o lockdown, aqueles que desrespeitassem as normas sanitárias previstas, né, por Anvisa, pelo decreto, estariam incorrendo em um tipo penal previsto no Código Penal. Então, o decreto ele não vem para inovar, ele apenas vem para dar fiel cumprimento à lei, né? Quando a gente fala, senhores, de portarias, de regulamentos, nós estamos falando de configurações de trabalho, tá? Se podemos utilizar esse termo. Por exemplo, quando você vai em determinada repartição pública e lá você só pode entrar de calça jeans ou de calça, né? De vestimentos que cubram o joelho, por exemplo, tá? Era uma conduta muito praticada antigamente, né? Hoje já tem uma certa relativização, mas isso era, sim, uma espécie, né, de atos normativos, né, de poder normativo regulamentar. Beleza? Horários de funcionamento, por exemplo, também faz parte dessa normatização. Fácil? Bora seguindo. Ainda sobre o poder normativo ou regulamentar, senhores, nós temos, né, que só o chefe do poder executivo de todas as esferas, tá? Vale ressaltar isso, seja ele no âmbito federal, presidente da República, seja ele no âmbito estadual, governador do estado, seja ele no âmbito municipal, que é o prefeito da cidade. Então nós temos presidente, governador, prefeito. Pode expedir decretos e regulamentos, tá? Tá lá no artigo 84 da nossa Constituição Federal. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.
Simples. O decreto, ele já veio tipificado aí na própria Constituição. Os decretos e os regulamentos vão dar fiel execução às leis. Tranquilo. Esse é o decreto de execução. É a primeira espécie de decreto que eu estou mencionando aqui. Decreto de execução, tá? E olha como eu coloquei mais embaixo. Como já dito, a lei está acima do decreto, do regulamento, que apenas detalha, não inova na ordem jurídica. Assim, o decreto de execução encontra seu fundamento de validade na lei. Há, entretanto, quem reconheça a existência de outro tipo de regulamento, tá? Além do regulamento de execução ou do decreto de execução que eu pedi para você gravar. O decreto ou regulamento autônomo, senhores. E a gente vai falar sobre ele agora. Ainda dentro do poder normativo regulamentar, tá? Não perde esse fio, não. Assim, nós teríamos dois tipos de regulamento: o de execução e o autônomo. O de execução e o autônomo. Esse autônomo também está previsto no artigo 84, inciso 6 da nossa Constituição, e adentrou a nossa Constituição com a emenda constitucional de número 32 e veio, né, para o nosso ordenamento com efeitos análogos ao de uma lei ordinária, tá? E você pode estar se perguntando aí, professor, então você está me dizendo que através de um decreto autônomo, de um regulamento autônomo, o chefe do Poder do Executivo ele pode inovar na ordem jurídica? Não, não estou falando isso. A própria Constituição, o próprio legislador, no momento dessa autorização, né, desse decreto de autônomo, já limitou, né, já deixou estipulado até onde esse decreto poderia ir. Está lá no artigo 84. Contudo, o decreto autônomo só pode ser utilizado nos casos do inciso 6 do artigo 84. São hipóteses conhecidas como de reserva da administração. E está aí o texto constitucional para os senhores. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República, lembrando, né, que como é um decreto, que como é um ato de competência, né, dos chefes do Poder do Executivo, a Constituição menciona o presidente, mas aí você cria, né, aquele link que também serve para o governador e que também serve para o prefeito, tá? Chefes do Poder do Executivo. O que é que pode, tá? Segundo o inciso 6 aí de 84, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar no aumento de despesas nem criação ou extinção de órgãos públicos, tá? Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Professor, então você está me dizendo que apesar de nós termos um decreto de execução, que é o fiel cumprimento de uma lei, o chefe do Poder Executivo tem um decreto autônomo que é limitado. Exatamente, senhores. Não foge a isso. Se a banca perguntar ou afirmar, porque agora é assim, né? Eu vou afirmar que o decreto autônomo é a capacidade que tem o chefe do Poder Executivo de todas as esferas em inovar na ordem jurídica, na nossa ordem jurídica. Está errado, tá? O que a gente pode fazer é expedir decreto autônomo, mas com limitações constitucionais que a gente acabou de ver aqui. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar no aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Quem utilizou desse decreto autônomo, né, que eu posso utilizar aqui como exemplo para os senhores, foi o ex-presidente da República, né, Jair Messias Bolsonaro. Ele extinguiu vários cargos públicos que estavam vagos e que eram economicamente, né, de forma trazia prejuízo para a administração federal. Beleza? Vamos seguindo. Poder hierárquico, né? Você que está aí almejando a carreira militar vai lidar muito com essa palavrinha, hierarquia. E na administração pública não seria diferente. Nós temos sim o poder hierárquico, que traz a questão da organização das estruturas. E o que é que esse poder nos diz, tá? Esse poder é utilizado pela administração para que ela possa organizar, estruturar, estabelecer relações de coordenação e subordinação entre seus órgãos e seus servidores. É a distribuição de competências internas.
Vamos utilizar a Polícia Militar como exemplo. Nós temos lá uma sequência de autoridades, né? Soldado, cabo, sargento, subtenente. E aí vem tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel. Cada um com sua competência, tá? Os praças com a execução, né? O subtenente já chega a auxiliar. E os oficiais, né? Os postos com a questão do planejamento e coordenação. Então, existe uma estruturação aqui, tá? Existe uma organização, né? Uma relação de subordinação. O soldado obedece o cabo obedece o sargento manda em todo mundo que está abaixo, e assim sucessivamente. Isso é hierarquia, são distribuições de competências internas em níveis, beleza? Bora lá. Vou ter um texto aí centralizado, tá? A hierarquia traz a ideia de dar e receber ordens. Esse é o pensamento primordial da hierarquia. Importante ressaltar que a hierarquia só existe entre órgãos e seus agentes. Por que eu estou destacando isso agora? Logo mais à frente, no estudo dos órgãos, das entidades, né, da administração, da organização da administração pública, a gente vai falar aqui sobre órgãos e entidades. E você vai entender que só vai existir hierarquia entre os órgãos ou dentro da própria estrutura. Não existe hierarquia entre órgão e entidade, tá? Mas a gente vai ver isso mais à frente. Na administração indireta, entre ente instituído e pessoa jurídica, não há hierarquia, ou seja, não há hierarquia entre um órgão e uma entidade. Fechou? A relação de vinculação, é isso que você precisa saber. E a gente vai falar isso mais à frente, tá? Isso aqui é só a título de informação. A pessoa jurídica instituída tem autonomia, mas é controlada pelo seu instituidor por tutela administrativa ou supervisão ou controle finalístico, tá? Também iremos falar isso mais à frente, mas é necessário você já ir se familiarizando com esse pensamento, beleza? Do poder hierárquico, senhores, decorre alguns institutos. Entre eles, nós temos o Instituto da avocação, perdão. Avocação vertical. Professor, o que é avocar, tá? Avocar é trazer para si, tá? Pegar lá e trazer para si. Ou seja, nós temos a capacidade de avocar uma demanda de um inferior e trazer para ser executada por um superior. A vocação vertical é a capacidade de trazer para si a atribuição de subordinado para em tempo realizá-la. Exemplo, tá? Vamos aqui utilizar a Caixa Econômica Federal. Todos fazem um concurso para o mesmo cargo lá, tá? Para o mesma função, tá? E aí você consegue chegar ao cargo de gerente da Caixa Econômica. Só que você fez, tá? O mesmo concurso do cara que está lá no caixa. Esse cara está com uma demanda muito grande, tá? Não está conseguindo realizar o seu serviço de forma eficaz, né? Ou seja, um dos princípios lá da administração pública, princípios mínimos. E o que é que acontece? O gerente, vendo aquela situação, ele faz assim, ó, eu vou pegar um pouquinho da sua atribuição, que também é minha, mas aí neste momento eu estou na condição de gerente, né, superior a você, eu vou avocar esse serviço e vou realizar aqui também. Eu, superior hierárquico, posso avocar a atribuição do seu subordinado e realizar em tempo. Para o quê? Dar celeridade no trâmite. Beleza? Isso é a vocação ou a vocação vertical, tá? Lembra aí dos nomes. Também decorre, senhores, tá? Do poder hierárquico a delegação. Professor, o senhor já falou de avocação, que é puxar uma atribuição do inferior para um superior. E qual é a função da delegação, senhores? É eu pegar uma atribuição minha e delegar para alguém executar. Geralmente isso acontece em casa, né? Os pais. João, vá ali comprar o pão, né? O pai quer comer pão, mas não quer sair de casa. Ele manda o filho, ele delegou o filho a comprar o pão e voltar para que a atividade tenha sido executada. Isso é delegação. E onde tem essa base legal da delegação? No artigo 12, tá? Da Lei de Processo Administrativo, a 9.784, senhores. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outro órgão ou titulares.
ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Ou seja, aqui não necessariamente precisa ter uma subordinação. Pode ser pessoas no mesmo nível, tá? Delegando uma para outra, para que o atendimento seja eficaz, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica e territorial. Exemplo, senhores. Trago para vocês aqui o que aconteceu, se eu não me engano, no ano de 2019, foi 2020, tá? O recadastramento da biometria, né, para as eleições. Em Salvador, especificamente, tá? O Tribunal Eleitoral precisou, né, delegar parte dessa sua atribuição para as prefeituras bairros, tá, de Salvador, para que realizassem esse atendimento, para que dessem celeridade a esse atendimento. Ou seja, houve, né, uma distribuição dessa competência para a realização desse serviço em tempo hábil e depois retornou para o seu competente de origem. Então, a delegação é quando você delega parte da sua competência para a realização de um serviço. Não necessariamente precisa ser um superior. Observação: somente pode delegar parte da competência. Você não tem como delegar ela toda, ou seja, você não pode se eximir da sua função. Você continua com ela, mas aí você está apenas dizendo assim, me ajude, tá? Faça também. Tranquilo? Porque a competência ela é irrenunciável. Primeira característica da competência que a gente vai ver mais à frente, ela é irrenunciável. Grava isso, beleza? Seguindo, ressalvas ao Instituto da Delegação, artigo 13 da Lei de Processo Administrativo também. Professor, assim como tudo no direito, aqui também temos uma exceção. O que não pode ser objeto de delegação? A cenoura, senhores. Caráter normativo, decisão de recurso administrativo e matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Exemplo, eu estou aqui decidindo um recurso administrativo. Posso delegar isso? Não. Eu estou aqui fazendo um ato de caráter normativo dentro do poder regulamentar lá. Posso delegar? Não. Eu tenho competência exclusiva para fazer determinado ato. Posso delegar? Não. E o mnemônico que eu falei mais cedo é o cenoura. Competência exclusiva, CE. Atos normativos, o NO, tá? E o RA, recursos administrativos, cenoura. Beleza? Se quiser anotar, anota. Se não, segue o fluxo. Bora lá. Agora a gente chega no poder disciplinar, tá? É o poder de quê? Poder corrigir e apurar as infrações, aplicar sanções àqueles que tenham cometido atos de serviço, atos infracionais de serviço, senhores, tá? Aplica-se aos agentes públicos pela lei, aos contratados pela lei e pelo contrato, e segundo parte da doutrina, aos particulares submetidos à disciplina da administração. Exemplo, se a banca cobrar que aluno de escola pública, ao receber uma punição de suspensão, for uma espécie de poder disciplinar, está correto, tá? Por conta desse pensamento doutrinário, né? Aos particulares submetido à disciplina da administração. O poder disciplinar é discricionário em regra, tá? De forma limitada. Outorga-se à administração a possibilidade de avaliar no momento da aplicação da pena qual será a sanção correta. Exemplo, tá? Nós temos aqui no Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia, tá? Lei 7.990 de 2001, tipos de sanções: advertência, detenção, demissão, cassação dos proventos da inatividade, beleza? Então, quando se aplica uma advertência, é porque dentro da avaliação do que foi feito pelo militar na sua infração disciplinar, aplicou-se advertência porque se amoldava aos requisitos que lá nós temos. Se aplicou detenção, foi nos casos, né, de reincidência de advertência. Se aplicou demissão, também está lá estipulado os casos de demissão. Logo, é discricionário. Professor, então quer dizer que se o cara tomar ele pode já tomar uma demissão direto, sem advertência e detenção? Pode. Depende do caso lá que foi aplicado o nível da infração que ele causou. Beleza? Qual será a sanção correta? Depende da infração cometida.
assegurando sempre, senhores, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Lembra que a gente já falou isso no início? E a quantificação da sanção. Tranquilo? Quanto a isso? Safo, né? E aí, nós chegamos também, deixa eu ver, aqui, tá? A Lei 8.112, né? Que é o regime jurídico dos servidores civis públicos, servidores públicos civis da União, que é a nossa lei geral em relação ao regime jurídico, tá, dos servidores. No seu artigo 127 traz a sua redação as seguintes penalidades disciplinares, tá? Aqui são penalidades administrativas, não confundir com penalidades penais. Beleza? Então, nossas penalidades são advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição do cargo em comissão, que é a exoneração, destituição de função comissionada. Professor, e por que no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia a gente só encontra algumas e não todas? Porque foi as sanções que mais se amoldam aos tipos de infrações disciplinares que os militares cometem, né? Uma advertência, primeiro chama atenção ali, uma detenção, né? Que é uma cautelar, e depois uma demissão por conta do nível da infração e o cassação das províncias da inatividade, justamente porque o militar, ele não deixa de ser militar ainda que na reserva ou reformado, beleza? Ele só está em outro tipo de condição, tranquilo? Bora lá. A Lei 8.112, senhores, também diz lá no seu artigo 142 sobre os casos de prescrição, tá? Das penalidades disciplinares. Em 5 anos, tá? Quando a infração for punível com demissão, cassação ou destituição do cargo. Em 2 anos, quando for suspensão. E em 180 dias, quando for advertência. Então, nós temos aí 3 prazos de prescrição. 5, 2, 180. 5 anos para as mais graves, 2 anos para a suspensão somente e 180 só para advertência. Muito fácil de gravar. Anota no caderno e deixa aí como observação. E outros 2 pontos importantes que merecem ser destacados, tá? É a independência entre as searas. Eu sempre digo isso. O cara ele pode ser punido de forma administrativa, civil e penal ao mesmo tempo. Pode ter o julgamento ocorrendo aqui de forma paralela, que está previsto no artigo 125 da lei. Tá? As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. E o caso de afastamento da responsabilidade administrativa no artigo 126. E o que é isso? Tá? Se no processo criminal houve uma absolvição daquele que está sendo julgado, né? Aquele servidor que está sendo julgado, ele recebeu uma absolvição, que negue, né, a autoria do fato, ele também será absolvido da responsabilidade administrativa, tá? O artigo 126 diz que na absolvição criminal daquele que está sendo julgado na seara administrativa, a responsabilidade administrativa também sai, também se extingue, tá? Tranquilo quanto a isso? E aí, a gente vai parar agora e voltar já na próxima aula ainda sobre poderes, falando sobre o poder de polícia, tá? Para não ficar muito longo o vídeo, levanta, bebe uma água, toma um cafezinho, senta a bunda novamente na cadeira e voltamos para a aula. Beleza? Abraço.